Gerenciamento de conflitos. Se você é BP ou quer se tornar um BP estratégico, um BP de carreira, de sucesso, um BP inesquecível por onde passar, fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Hoje a gente vai falar bastante de como fazer um bom gerenciamento de conflito, um gerenciamento de conflito de uma forma excelente, ok? Por que esse tema é tão importante para o mundo dos BPs de RH? É importante porque é natural, é o feijão com arroz de qualquer business partner de RH conviver com conflitos no dia a dia. O que eu entendo por conflitos? Conflitos nada mais é do que falta de entendimento entre duas pessoas ou áreas, ruído de comunicação, quando duas áreas não conseguem chegar num consenso para tomar decisões, quando existem fofocas, maledicências, até mesmo comportamentos disfuncionais entre as pessoas ou áreas, então onde existem muita manipulação, mentiras, intrigas. Então tudo isso são conflitos que caem no colo de um business partner de RH e é muito importante que você faça gestão desses conflitos de uma forma excepcional. Fazendo a gestão de conflitos, que é algo comum no dia a dia, com certeza você vai construindo tijolo por tijolo a sua reputação, a sua marca profissional diferenciada. Então vamos lá, vocês estão vendo aí a tela do meu iPad para que vocês possam acompanhar algumas anotações que eu vou fazer aqui conforme a gente for conversando aqui, tá bem? Basicamente, existem duas formas de fazer gestão de conflito. A primeira forma é a forma de um BP operacional versus BP estratégico, tá? Qual a diferença entre os dois? Existe aquele BP operacional que realmente pega esses conflitos e resolve. Vai lá e fala com um, fala com o outro e concilia as partes para chegar em um comum acordo e acabou. Esse é um bom BP operacional, é aquele que realmente resolve conforme os conflitos chegam. Agora, nem vou falar daqueles BPs que não fazem nada, né? Que varre para debaixo do tapete o problema, finge que não tá vendo, enfim, dependendo da pessoa que traz, eles fingem que não estão vendo, ou às vezes até traz o baldão de pipoca e fica lá assistindo, né? O circo pegar fogo. Nem tô falando desse tipo de BP, tá? Eu tô falando aqui realmente de um BP bom, operacional, que resolve o conflito de uma forma pontual, tá bem? E existe também o BP estratégico. O BP estratégico, ele já tem uma outra postura. Além de resolver de uma forma pontual aquele conflito, aquela situação, é um BP que começa a se perguntar e faz mais perguntas para as pessoas que trazem aquele conflito para ele, para aquela situação, ele começa a fazer perguntas do tipo: por que isso está acontecendo? É um BP que quer saber na causa raiz, a origem, a fonte daqueles conflitos. Gente, é óbvio que é natural o conflito acontecer no dia a dia na empresa, mas uma empresa com muitos conflitos, uma atrás da outra, não é normal. Aliás, não é saudável para o negócio. Ter um ambiente como esse não é saudável para as pessoas que trabalham em ambientes como esse. Então é importante que o BP saiba diagnosticar. Um BP estratégico é aquele que começa a fazer a pergunta: será que este conflito é fruto de uma cultura disfuncional na empresa? Será que não está na hora da gente construir uma cultura mais colaborativa ou uma cultura mais resolutiva? Ou pode ser também que esse BP estratégico comece a perguntar: será que a gente está contratando os perfis corretos para essa função? Será que as pessoas que estão entrando são pessoas mais agressivas e a gente não está conseguindo avaliar isso no processo seletivo? Você entende? Então são perguntas desse tipo que um BP estratégico começa a fazer. Inclusive, ele começa a entender quais são os impactos visíveis e invisíveis para o resultado da empresa. Será que aquele conflito todo não está gerando um impacto diretamente na produção e nos resultados? Quais são os danos ocultos, problemas invisíveis que ao longo do tempo pode levar até uma empresa à falência? Então são coisas importantes que esse BP estratégico começa a listar. Muito bem,
Então, dito isso, a diferença entre BP operacional e BP estratégico, quero te dar uma ferramenta que vai te ajudar a ter essa visão de causa raiz, uma visão de BP estratégico. Vamos lá? A ferramenta é muito simples, se chama a ferramenta dos 5 porquês, tá? O que você vai fazer? Toda vez quando você se deparar com algum tipo de conflito, você vai fazer a seguinte pergunta, aliás, várias perguntas, até chegar em 5 níveis de porquês. Então vamos supor, nesse exemplo, tá? Um exemplo hipotético, na qual alguém te traz um problema, um conflito, uma falta de comunicação entre duas áreas ou duas pessoas. E aí você vai fazer a seguinte pergunta, pode ser com você mesmo, 5 minutos, 10 minutos pensando é o suficiente, tá? Por que está acontecendo aquele conflito? E de repente você descobre que basicamente o conflito é devido à comunicação que é feita somente por e-mail. As orientações e tomadas de decisões que são enviadas para uma área e outra é somente por e-mail, não existe reunião para comunicar, para olhar olho no olho, para que as pessoas possam tirar dúvidas. Então, existe ali uma problemática de uma comunicação sendo feita somente por e-mail. Beleza, aí você segue para mais um nível de porquê. Por que a comunicação é feita somente por e-mail? E aí você descobre que, na verdade, as pessoas elas sentem que é mais efetivo formalizar e que é normal, é algo comum no dia a dia da empresa, que faz parte dos hábitos daquela empresa, das pessoas que trabalham naquela empresa, faz parte o hábito delas de comunicar somente por e-mail. Muito interessante. Aí você segue para mais um nível de porquê. E aí você descobre que, na verdade, as pessoas fazem isso porque elas acreditam que estão ganhando tempo, que elas estão ganhando tempo fazendo e encaminhando e-mails, em vez de ficar fazendo um monte de reunião. Então, é uma decisão muito genuína, elas querem salvar tempo, elas não querem fazer muitas reuniões, elas acreditam que aquelas orientações é simples e que podem ser passadas por e-mail. E aí você faz de novo mais uma pergunta do porquê que elas acreditam que enviar e-mail é uma forma de salvar o tempo. E aí você descobre que, na verdade, essas pessoas também, elas não valorizam o espaço de estar junto. Elas acreditam realmente que ter mais reuniões só para definir ou comunicar uma decisão, orientação, é como uma perda de tempo. E aí você faz mais uma pergunta e você descobre que, na verdade, ninguém teve o hábito de ter aquelas reuniões curtinhas de 30 minutos no início do dia para fazer orientações rápidas. Ou seja, não tem boas práticas de gestão de pessoas, que não existe uma boa prática de gestão e orientação dos funcionários, entende? Então, quando você vai fazendo esses porquês, você vai chegando na causa raiz. Então, um BP estratégico, por exemplo, em vez de ele só pegar as partes e falar e conciliar, falar, tudo bem, a gente chega aqui num comum acordo, ele começa a planejar uma sequência de treinamentos, de comunicação, justamente para capacitar os líderes a realmente entender qual é o momento de fazer reunião para orientar e definir os planos, as ações, e qual que é o momento de só mandar e-mail. Então você começa a planejar um pequeno calendário de treinamento para que as pessoas possam entender a importância disso, do quanto isso vai gerar mais tempo, quanto isso vai tornar a empresa mais eficiente e livre desses conflitos que tomam o tempo de todo mundo, entende? Então, um BP estratégico, ele resolve na causa raiz e não somente aquele conflito pontual. Fez sentido para vocês? Então, utilize essa ferramenta dos 5 porquês antes de você começar a atuar e agir e sair correndo só para resolver. Não. Um BP estratégico realmente ele faz esse exercício de pelo menos 10 minutinhos para refletir qual que é a grande causa raiz daqueles conflitos todos, tá bem? Se eu pudesse fazer uma analogia, um BP operacional é aquele que, por exemplo, se o navio está afundando, porque tem vários buracos
no casco, ele fica tentando tirar a água do navio, sabe? Então o BP operacional, ele é um bom tirador de água, mas ele não está percebendo que tem um buraco ali no navio que precisa ser tapado. Agora, já um BP estratégico, ele é aquele cara ou aquela mulher que vai lá e fecha o buraco, tampa o buraco primeiro antes de começar a tirar a água com os baldes. Então essa é a grande diferença entre o BP estratégico e o BP operacional no gerenciamento de conflitos. Gostou dessa dica? Curta e se inscreva no canal e manda esse vídeo para as pessoas, seus colegas que também querem desenvolver uma carreira de sucesso de BP de RH. É isso aí. Fui!